Olá, meu nome é Larissa Silva e eu e minhas colegas Adna e Cristiele vamos tratar do tema convivência familiar. Convivência familiar, a importância de um bom relacionamento familiar na vida da criança. Um bom relacionamento entre pais e filhos é fundamental para a criança crescer com segurança, confiança e autonomia. Dessa maneira, ela aprende a ter respeito ao próximo e a identificar o que realmente importa. Além disso, a relação familiar vai influenciar diretamente os valores das próximas gerações. Por mais que as crianças cresçam e surjam as dificuldades na relação, a confiança, o respeito e o diálogo devem estar sempre presentes numa família. A partir das conversas frequentes e da manutenção do vínculo entre pais e filhos, o relacionamento poderá ser construído com base no amor e na confiança. Para isso, é preciso que o cuidado seja diário. Manter um bom relacionamento entre pais e filhos é fundamental, pois a família é a primeira base social que as crianças encontram. Os benefícios de uma relação familiar para o psicológico da criança. O grupo familiar é responsável pela passagem da criança para a vida social e sua convivência saudável no mundo. Seu relacionamento com pessoas de todas as realidades, com o estabelecimento de limites, mais do que um grupo, a família onde crianças e adolescentes estão inseridos tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de sua saúde mental. Os laços familiares são os primeiros vínculos emocionais que criamos em nossa existência. Servem justamente para nos dar a força necessária para seguirmos em frente, não só diante dos desafios e das adversidades, mas também diante das nossas maiores alegrias. Uma boa convivência familiar dá autoestima, deixa a criança mais feliz e confiante, ajudando a descartar a possibilidade de possíveis problemas psicológicos, como ansiedade, a depressão e outros transtornos mentais. Por isso, invista numa boa relação familiar. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. É uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir. Funciona como um mecanismo de sobrevivência para lidar com situações de perigo e para nos proteger, o nosso organismo dispara. Mas às vezes pensamos que algo pode oferecer perigo muito maior do que a realidade. São pensamentos de forma equivocada. Então, a ansiedade fica desproporcional ao risco envolvido. Todos nós já experimentamos a ansiedade sequer por uma vez um dia. Como, por exemplo, falar em público ou quando esperamos uma notícia, quando vamos fazer alguma coisa importante, como uma viagem, por exemplo. Até certo ponto, a ansiedade é boa, porque ela nos ajuda a se organizar, mas ela se torna um problemão quando os sintomas são frequentes e intensos. Como surge a ansiedade? A ansiedade surge de intensas preocupações pelo que está por vir, ou seja, por coisas que ainda não aconteceram e que nem sabemos que realmente pode acontecer. Por exemplo, você está em sua casa estudando para uma prova que vai acontecer algumas horas depois e você começa a pensar que não vai conseguir ou que não vai saber responder as questões. O que acontece em casos assim é que você está antecipando um acontecimento que pode ou não acontecer, ou seja, você está ansioso. Pessoas com ansiedade exageram no perigo e duvidam de sua capacidade de lidar com situações ou de resolvê-las. Ou seja, o problema parece um super problema e a capacidade de resolver é mínima ou inexistente. Os sintomas da ansiedade se manifestam de 3 formas: por meio de pensamentos,
reações físicas e reações emocionais. Os sintomas cognitivos da ansiedade são dificuldade de concentração, dificuldade de pegar no sono ou dormir, incapacidade de lidar com as dificuldades, irritabilidade constante, nervosismo intenso, pensamento frequente de perigo, pensamentos frequentes de coisas terríveis, preocupação frequente, sentir-se tenso ou eufórico. Sintomas físicos da ansiedade são batimento cardíaco acelerado, boca seca, cansaço frequente, dificuldade para engolir ou sensação de bola na garganta, evitar a qualquer custo lugares ou situações que provocam a ansiedade, tontura ou vertigem, transpiração excessiva e mãos suadas, tremores e espasmos musculares, urinação frequente, se sente assustado e tem inquietação permanente, náusea, diarreia ou problemas estomacais, respiração superficial, rubores ou calafrios, tensão muscular e dores. E como podemos evitar a ansiedade? Primeiro, apresente para a criança atividades interessantes e que ajudam no relaxamento. Ou simplesmente separe algum tempo do dia dessa criança para ela fazer o que gosta, lembrando que a criança se sentirá muito melhor se puder realizar essas atividades com sua família ou com pessoas que elas têm afeto. Seja presente na vida da criança. Isso é essencial, pois além de pai ou responsável, você será seu amigo e ela confiará e se sentirá amada por você. E lembre-se, ser é melhor do que ter. O terceiro é: respeite suas limitações. Esteja atento aos seus sentimentos e impressões, ainda que muitas vezes eles sejam bem sutis. Sabe aquele leve mal-estar ou aquela vozinha lá no fundo lhe dizendo que algo não é bom? Ou quando você sorri de modo forçado com sentimento de peso e obrigação? Muitas vezes você sente e sabe que algo não será positivo. Ainda assim, ignora sua verdade, desrespeitando-se e machucando-se, não é verdade? Mas a cada segundo você tem a escolha de fazer diferente, optando pelo respeito a si mesmo. O que é depressão? A depressão é uma doença que afeta de forma negativa como você se sente, como você pensa e como você age. Você se sente triste e perde o interesse em fazer aquilo que gosta e fazê-la decidir se ela está do lado do pai ou da mãe. É preciso haver respeito. Outro fator é a falta de contato entre os pais e as crianças. Quando o trabalho ou qualquer outra coisa toma o seu tempo e interfere no contato com o seu filho, você acaba afastando ele e não estabelece um vínculo afetivo. Isso pode resultar em carência emocional, onde a criança sentirá a vontade de ser acolhida e amada e pode acabar fazendo qualquer coisa para ser notada. Pode ocasionar também obesidade, pois a criança vai descontar na comida esse sentimento de solidão. Também é importante ressaltar as recompensas que os pais dão para disfarçar a sua ausência. Fazendo isso, você está ensinando a criança a valorizar o ter ao invés do ser. O próximo é a morte de um parente próximo. Nesse momento, os pais devem explicar o que aconteceu e ensinar que às vezes é normal ficar triste e que as crianças podem sim demonstrar os seus sentimentos, pois isso vai ajudá-las a superar esse momento difícil. E o último, os maus tratos.
que deixam marcas dolorosas e atrapalha o desenvolvimento das crianças, causando depressão, agressividade, dependência química e outros problemas. Mesmo que as violências já tenham acabado, os maus tratos deixam sequelas para a vida toda. Como evitar a depressão? Primeiro, não superproteja a criança, pois isso vai contribuir para que ela não se desenvolva, provocando a dependência completa dos pais em atividades simples, aquelas em que a criança pode realizar sozinha. E isso mais tarde pode provocar a sensação de incapacidade. O segundo, ensine o valor das coisas. É importante que as crianças não ganhem coisas com facilidade, pois quando isso ocorre, ela não dá valor àquilo. Quando ela se esforça para conseguir algo, você a ensinará a ter coragem e correr atrás do que precisa, e ela dará valor a isso. E lembre-se, as crianças precisam de norma e limites, pois isso vai gerar segurança e confiança nelas. E o terceiro e último é ensine a criança a tolerar a frustração. Quando uma criança faz birra para conseguir algo e você acaba cedendo, mostra que esses momentos de irritação são desnecessários. Logo, a criança não aprenderá a lidar com a tristeza, insatisfação e com pensamentos e opiniões diferentes. Até na tristeza aprendemos lições valiosas. Então, é normal ela aprender a tolerar esses momentos tristes e frustrantes. Alguns sintomas que podem indicar depressão. O primeiro deles é a tristeza, quando a criança não sorri e aparenta sempre estar cansada. O segundo é o desânimo, onde ela não tem vontade de brincar, nem só e nem com outras crianças. O terceiro é birra e irritações sem motivo. Ela sempre está de mau humor e pode apresentar agressividade. O quarto, choro fácil e exagerado. Isso se dá devido à sua sensibilidade exagerada. Então não confunda a birra e esse choro fácil com malcriação. Às vezes pode ser sim um sintoma da depressão. O outro é a falta de apetite, que pode levar à perda ou ganho de muito peso. O outro é sentimento de inferioridade, onde a criança ela não se sente capaz e se sente culpada e inferior às outras. Outra característica é o fraco rendimento escolar, onde ela apresenta maus comportamentos, nota baixa e também não presta atenção às aulas. E o último sintoma é dificuldade para dormir. Ela não consegue dormir e quando ela consegue dormir, ela tem muito pesadelo. Muito mais eu sinto que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. Logo cedo a mágica do sono me enfeitiçou. Sai pra lá, preguiça, nem dei bola pro desânimo. Papo de família reunida sempre